Sabe quando a gente ouve falar de um livro que a gente para e pensa que talvez a gente não seja o público-alvo ali daquela obra? E não apenas pela sinopse ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas também pelo fato dos livros serem descritos como obras perturbadoras? É justamente sobre esse tipo de livro que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje eu trago para vocês 5 livros de terror tão perturbadores que eu talvez nunca vá ler, justamente por perceber que, além de eu não ser o público-alvo, talvez eu não tenha nem psicológico e nem estômago para alguma dessas obras aqui. E se um dia eu decidir ler algum desses livros, vai ser com muito cuidado psicológico, porque eu sei que a Bárbara que começou a leitura vai ser totalmente diferente da Bárbara que terminou a leitura daquele livro. E eu vou começar essa lista com um livro que me fez querer gravar esse vídeo, que é O Ano em que os Addams Saíram de Férias, publicado em 1974 e inspirado em um caso real. O livro vai contar a história de uma jovem que vai trabalhar como babá na casa de um casal muito rico que resolve viajar de férias, e ela tem como trabalho cuidar de 2 crianças, um menino e uma menina, se não me engano. O que era para ser um trabalho fácil e tranquilo, afinal de contas estamos falando de crianças, na verdade se mostra um verdadeiro pesadelo quando essas mesmas crianças resolvem sequestrar essa babá e brincar com ela. E quando eu digo brincar, é muito entre aspas, já que essas brincadeiras envolvem não apenas tortura psicológica, mas muito sadismo que foge completamente do controle. Esse é um livro descrito como um horror muito cru e direto, afinal de contas vai mostrando ali nas páginas a completa perca da inocência infantil, e isso é o que me pega mais, além, é claro, das atrocidades que essas crianças fazem com aquela babá. Esse é um livro que eu já vi muita gente falando sobre, é uma obra muito forte, é uma obra que é considerada por muitos como uma das mais sinistras da literatura, justamente por trazer essa visão. Esse livro ele acaba mostrando também a crueldade que toma conta daquelas crianças que vão cada vez mais passando dos limites, se desafiando a fazer coisas tão pesadas com aquela garota. Eu não sei o quão descritivo esse livro é, porque, como eu disse, nunca li, não sei se lerei, mas o que me faz ficar interessada na leitura é justamente esse ponto que me faz lembrar muito de Menina Má, que traz essa questão da maldade na infância. Será se a maldade já nasce com o ser humano ou ela é adquirida posteriormente? Esse é um livro que eu sei que, se eu escolher ler ele, é uma obra que eu tenho que estar com o psicológico muito blindado, porque eu tenho certeza que é uma leitura muito impactante, muito forte, e às vezes violência por violência em obras literárias ou cinematográficas acabam me desagradando bastante. Talvez seja um livro que foi escrito para instigar o choque do leitor, mas eu não vou afirmar isso porque eu não tenho certeza, tá? Mas ainda assim é um livro que eu tenho certeza que gera muito desconforto, até mesmo para quem tá acostumado com esse tipo de literatura. Não é o tipo de livro que eu costumo ler, e por isso eu acabo colocando ele aqui nessa lista, porque eu sei que é uma obra muito difícil de digerir e que deixa um gosto amargo na boca após a finalização da leitura. O segundo livro dessa lista é O Senhor das Moscas, publicado lá em 1954, um livro que marcou muito a literatura, que já foi lido por muitas pessoas, inclusive por um amigo próximo meu que disse que talvez eu não vá gostar dessa obra por ela ser pesada demais, e justamente por trazer ali crianças como protagonistas e crianças que fazem coisas pesadas demais. O Senhor das Moscas vai contar pra gente a história de um grupo de crianças, um grupo de meninos, na verdade, que estão presos em uma ilha sem a presença de uma figura adulta, e a tentativa deles de montar uma sociedade. O que era para ser algo simples de ser feito em tese, acaba se mostrando um verdadeiro pesadelo quando coisas sinistras começam a acontecer e a gente se depara com uma total quebra da civilização. E aqui, o que as crianças se tornam, acredito que seja o ponto mais assustador dessa obra. Dizem também ser uma obra bem descritiva, onde o autor não poupa detalhes. Se é verdade, eu não sei porque eu nunca li, mas é um livro que também, por trazer crianças como protagonistas e crianças
crianças perdendo a sua inocência infantil me pega bastante e me deixa com um pé atrás. Livros onde existe essa quebra da inocência, para mim, são desagradáveis de ler e talvez sejam perturbadores justamente por conta disso. E aqui nesse livro, o medo também é descrito como uma forma de conduzir a narrativa, porque acontece uma coisa em determinado momento que eu não sei muito bem o que é, mas eu sei que quando isso acontece, essas crianças começam a ficar completamente perdidas e amedrontadas. Eu não sei se vocês sabem, mas o título, O Senhor das Moscas, também é um nome de um dos demônios. Então, por aí a gente já tem uma noção mais ou menos do que pode acontecer ali nessa história. Apesar de gostar bastante de livros de terror, existem certos tópicos que me incomodam bastante e me deixam extremamente desconfortável quando eu tô lendo, principalmente quando se trata de crianças. E esse livro aqui da lista seja um que eu talvez leia, por talvez não sentir que ele seja tão pesado assim, mas eu posso estar completamente enganada, posso pegar esse livro e me deparar com coisas bem grotescas e cenas bem descritivas, mas ainda assim tem algo aqui nesse livro que chama a minha atenção e me deixa com aquela pulga atrás da orelha, completamente diferente do primeiro livro dessa lista. Body horror não é um dos meus estilos preferidos quando se fala de filmes de terror. Já na literatura, eu nem sei se eu posso dizer que eu curto ou não, porque eu não costumo ler livros de terror que tenham esse tópico ou que tenham esse estilo, mas eu tinha que colocar aqui nessa lista The Troop, um livro publicado em 2014 que não foi trazido para o Brasil, infelizmente. Eu vi muito canal gringo comentando sobre ele quando ele foi lançado e a grande maioria sempre diz que esse livro tem um body horror totalmente diferenciado e que as cenas grudam na nossa mente, que é até difícil de esquecer. A história é bem simples, a gente vai acompanhar um grupo de escoteiros que vai junto do escoteiro-chefe fazer um acampamento em uma ilha, coisa que eles fazem de forma corriqueira a cada ano. Só que o que era para ser um acampamento tranquilo, onde eles se reúnem ao redor de uma fogueira para contar histórias de terror, se mostra um verdadeiro pesadelo quando um homem totalmente misterioso aparece ali no acampamento, faminto, doente e contaminado com uma coisa horrível. E o que mais me chama a atenção aqui nesse livro não é nem o plot dele em si, porque, sinceramente falando, quando a gente compara com os outros livros dessa lista, a gente percebe que esse aqui talvez seja o mais levinho. Mas, é como eu falei pra vocês, body horror é algo que me incomoda bastante. Vocês provavelmente não vão me ver indicando filmes de body horror. Pode acontecer, como aconteceu com The Ugly Stepsister. Mas é porque lá é mais comedido, eu acho. E aqui as pessoas dizem que a escrita do autor nem chega a ser assim tão diferenciada, ela não é ruim, mas ela acaba crescendo quando ele começa a descrever certas situações. E eu tenho pra mim que se eu decidir ler esse livro, eu vou ficar com algumas cenas gravadas na memória por muito e muito tempo. É aquele grande talvez, mas muito provavelmente eu não vou ler justamente por conta do body horror, mas principalmente por conta das cenas que falaram trazer ali abusos de animais, e isso me incomoda muito, 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 muito. Então, se eu decidir ler, eu vou me preparar psicologicamente para isso, mas já fico assim meio desconfiada de que talvez eu vá ficar traumatizada. O quarto livro dessa lista é considerado um romance gótico dos anos 90, mas mesmo assim, e mesmo sendo apaixonada por literatura gótica, esse é um livro que eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou ler ele. E eu tô falando de Exquisite Corpse. Esse é um livro onde a gente vai acompanhar ali 2 serial killers que se encontram em Nova Orleans. E o resultado dessa relação entre esses 2 personagens é uma mistura de canibalismo, necrofilia e obsessão. Eu vou até cortar essas palavras do vídeo porque eu não sei se o YouTube pode restringir. Tem quem diga que esse livro é grotesco, tem quem diga que esse livro é transgressor, tem quem diga que é uma arte incompreendida. Eu vou me recolher na minha insignificância e não vou ter opinião nenhuma sobre ele porque eu realmente
não quero ler esse livro. Essa aqui é uma obra que eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei um pouquinho curiosa, mas quando eu fui pesquisar sobre e eu vi as resenhas desse livro, eu percebi realmente que vai ser uma obra que eu não vou gostar, vai ser uma obra que vai mexer muito comigo. Afinal de contas, é uma obra extremamente descritiva, é uma obra pra chocar mesmo, e eu acabo preferindo não ler esse tipo de obra. Eu não tenho nada contra livros que são mais gráficos, mas às vezes eu sinto que o choque pelo choque não é o tipo de arte que me agrada tanto assim. E dizem que esse livro ele é muito descritivo e que às vezes o autor acaba focando mais nessas descrições do que no desenvolvimento. Então eu sinto que isso pode me desagradar ainda mais, porque, como eu disse, o choque pelo choque acaba não sendo tão interessante assim pra mim como leitora. Teve uma resenha, inclusive, que eu vi que uma pessoa disse que é tão desconfortável ler esse livro que ela teve que parar um tempo pra pensar em outras coisas e depois finalizar a leitura. Me passa a ideia de que é o típico livro que a gente termina de ler, fica grato pela leitura, mas ao mesmo tempo fica pensando que talvez seria melhor nem ter lido esse livro. E se vocês já leram essa obra, me contem nos comentários se vocês realmente sentiram algo parecido com isso. E aí, para fechar essa lista, mas a gente poderia falar sobre inúmeros livros que são perturbadores e que talvez aí eu nunca vá ler, mas eu decidi fechar essa obra com 120 Dias de Sodoma. Esse que é um livro publicado em 1904, mas foi escrito, se não me engano, em 1700 e bolinha, pelo Marquês de Sade enquanto ele estava preso. E esse aqui é um caso interessante porque eu só fui ter conhecimento sobre esse livro depois de conhecer o filme. Nunca assisti ao filme, não tenho pretensão de assistir, mas eu sou uma pessoa curiosa e acabei assistindo uma crítica de um canal, e quando eu vi a crítica do filme, eu percebi que tanto a obra cinematográfica quanto a obra literária não eram pra mim. Assim como no filme, o livro vai contar a história de 4 homens ricos que decidem experimentar a derradeira gratificação sexual através de orgias. Parece uma sinopse simples essa que eu disse pra vocês, no entanto, eles ultrapassam a simplicidade, porque para essas orgias, eles levam muita gente entre essas pessoas, muitos adolescentes, eu não sei se eles levam crianças também, mas eu não duvido de nada, e eles fazem as maiores atrocidades que vocês podem imaginar. É realmente uma obra que eu não tenho a menor vontade de ler, não tenho a menor curiosidade nem de assistir ao filme, nada nesse livro me atrai. Dizem ser um livro extremamente gráfico, grotesco, escatológico e muito violento. Muitas pessoas leem esse livro pela filosofia como uma forma de análise comportamental humana, mas pelo entretenimento em si, eu não consigo enxergar nenhum proveito nessa obra. Em 1975, tem uma adaptação cinematográfica que dizem ser muito fiel ao livro, mas eu vou ficar devendo essa informação para vocês porque eu não pretendo nem assistir ao filme e nem ler o livro. Existem vários canais de cinema aqui no YouTube que já falaram sobre esse filme, que tem até alguns trechos que eu já fico extremamente desconfortável só de lembrar. 120 Dias de Sodoma é, inclusive, considerado por muitos um clássico bem polêmico, mas esse clássico aqui eu vou estar deixando passar porque é uma obra que eu realmente não tenho pretensão alguma de ler, e eu sinto que se eu fosse ler, eu provavelmente iria já com aquele pré-julgamento que faria com que a leitura não fosse nada proveitosa, a não ser que eu fosse ler pura e simplesmente para uma análise filosófica do ser humano. E apesar do tópico ser interessante, afinal de contas eu já falei para vocês que eu adoro livros onde o ser humano é o mal ali por trás daquela história, existem certas barreiras que eu não quero ultrapassar e talvez esse livro seja uma delas. Mas e aí, eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram coragem de ler algum desses livros que eu citei ao longo desse vídeo. Se vocês tiveram coragem, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram e desgostaram de cada uma dessas obras. E se vocês têm indicações de mais livros perturbadores para eu não ler, podem deixar aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e acabam recomendando outras coisas pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau!